Está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. O sucesso do segundo debate cultural de Caxias, o modelo de negócios Canvas e uma entrevista exclusiva com o secretário Rodrigo Bettlin são os temas do programa de hoje. Veja agora. O sucesso da crítica e a participação do público no segundo debate cultural de Caxias você verá em primeira mão no Administração em Debate. Já Vinícius Vasconcelos irá explicar a aplicação do modelo de negócios Canvas. O secretário municipal de governo, Rodrigo Bettlin, fala das medidas tomadas em sua gestão. Confira. Na segunda edição do debate cultural realizado no Teatro Municipal de Duque de Caxias, pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, a peça apresentada pelos atores do Instituto Chiquinha Gonzaga foi O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Logo após a encenação, o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, fez a palestra A Gestão das Organizações através das Artes. O Conselho acredita que é fundamental o estudo da gestão das organizações através da arte. Não se estuda a administração, as teorias de administração apenas nos livros técnicos de administração. É importante que a gente destile, infira, reflita sobre a produção cultural em geral da humanidade, na música, no teatro, no cinema, na literatura, na pintura. E, a partir desses exemplos da produção cultural, a gente possa refletir sobre as questões das organizações em geral. Durante as explanações do presidente, vários participantes se fizeram presentes e tiraram dúvidas sobre a realidade das organizações. Um dos presentes questionou sobre a ação do Conselho em relação à empresa que atua na coleta de lixo na cidade e que, segundo ele, possui profissionais registrados na instituição. O colega pergunta o que o Conselho está falando e cita algumas organizações que são registradas no Conselho. A gente tem que ter a clareza dos papéis e funções essenciais da nossa instituição. Não compete formalmente ao Conselho a aplicação efetiva de punições de questões que são feitas no conjunto da sociedade, porque senão a gente começa a querer se transformar em partido político ou agências efetivamente, que não é o papel. O papel do Conselho é o registro. Se a empresa cumpre para poder exercer aquela profissão, quem trata de questões de corrupção dentro do poder público ou fora do poder público, são as instituições jurídicas próprias, a polícia, né? Agora, se isso dá condições de aplicações de penalidades, isso pode redundar no Conselho, no registro ou não do Conselho. Agora, a gente sair, é muito bom para o Conselho, se a gente, é muito factoide a gente fazer uma punição. Você colocou o caso da Locante, é uma empresa clássica. O problema é que ela está se defendendo na justiça, e ela está operando ainda, não é isso? E aí, por quê? Porque a justiça não condenou os seus dirigentes ainda. Então, portanto, se houver esse tipo de condenação, ela paga a multa nessa instância. Ela tem que estar registrada no Conselho para o seu exercício da sua atividade. Portanto, a gente não pode punir uma organização apenas com um factoide, dizendo não vai estar registrada mais no Conselho. Ué, o Tribunal de Contas fez o quê? O Tribunal de Justiça fez o quê? A polícia fez o quê? Teve consequência? Essa empresa vai acabar por isso? Ou seus dirigentes foram punidos? O seu responsável técnico, comprovado, que nós não vamos nos restringir ao caso dessa punição numa organização como essa, nós podemos nos restringir exclusivamente à questão do responsável técnico. Tá certo? O responsável técnico dessa empresa poderá sofrer, isso sim, pelo Código de Ética da Profissão, aplicações de sanções. Outro espectador perguntou ao presidente do CRA-RJ sobre a questão da meritocracia, tão discutida nos dias atuais.
é um pilar fundamental, você como historiador sabe, da Revolução Francesa, a questão do mérito. É claro que teve problemas depois na Revolução, etc., mas ficou legado para a humanidade o princípio do mérito, em que o crescimento, o avanço, o avanço social, a importância da pessoa se dá não pela cor da pele, não se dá pela sua origem, pelos seus pais, pela sua região, pela escolha de sua profissão, mas pela sua contribuição, pelo seu mérito. Portanto, o mérito é um pilar fundamental no processo democrático. Ao contrário da aristocracia, que dá corporativamente a determinados segmentos privilégios. Portanto, quando falo da questão do mérito, é preciso cada vez mais valorizar. Eu não estou contra a questão da briga, da luta, da greve dos professores, não. Acho que é merecida e justa. Eu acho que eles, como estão colocando esse tema do mérito, dizendo que todos os professores são iguais, é verdade. Todos os professores são iguais, são muito bons, mas há professores que são melhores do que outros. Esses professores, num sistema meritocrático, devem ter melhor reconhecimento. Isso na questão do dia a dia, do reconhecimento da empresa, até porque senão a gente transforma todo mundo igual, e isso vira uma perspectiva de gadificação, as pessoas viram gado. A contribuição humana, você tem que dar o salário por 3 variáveis. O valor do cargo no mercado de trabalho. Quanto que esse mercado de trabalho paga? Os professores da público são muito mal remunerados no Brasil. A empresa privada também, porque acaba refletindo muito dessa remuneração de baixo salário, em que o mestre-sala, o professor, é muito mal remunerado, o que dá, portanto, a pouca importância que o Brasil dá para a educação. O professor sabe que nós só tivemos ensino de nível superior no Brasil depois da transmigração da família real em 1808. Nós tínhamos faculdades na América Latina desde o século XVI. E a primeira universidade no Brasil só se deu no século XX. Vejam bem como nós somos atrasados em termos de educação, porque a sociedade brasileira, historicamente, não valoriza o processo de educação. E os professores são mal remunerados por isso. Então, quanto é que o mercado paga? Esse professor precisa ser reconhecido por isso. Mas não basta isso, porque senão somos mal remunerados, porque o mercado paga muito mal. Mas o valor do cargo, da organização, que contribuição esse cargo tem para o conjunto da sociedade. E o cargo de professor, efetivamente, tem um valor inexcedível. O Brasil está perdendo o seu momento histórico por falta de qualificação da sua população. Mas isso é um outro fator. Mas tem um outro também, um terceiro, que está associado ao mérito, que é o desempenho do indivíduo no cargo, o valor do ocupante do cargo, que também precisa ser reconhecido. Se não for assim, a gente vai fazer todo mundo igual e aí não tem sentido. A sociedade dinâmica, ela precisa fazer viva a diferença. Viva a diferença. A diferença deve ser proporcional ao mérito e à contribuição de cada um. Um estudante de administração também levantou a questão da carga horária das universidades da área. A gente que acredita fortemente na pedagogia do oprimido do Paulo Freire, e que acha que o processo de educação e o processo de pedagogia transforma a sociedade, portanto acredita em educação, fica muito triste quando vê o curso de administração não sair da pedagogia do oprimido para a pedagogia da planilha. Vamos pensar, curso de administração tem 3.000 horas. Rapidamente, só para a gente raciocinar agora, esse tipo de observação precisa ser dito, e nós do Conselho temos que dizer isso. Quando você pega 10%, né, para estágio, você está tirando 3.000 horas. 300 horas, desculpe, de 3.000. Está pedindo, aí já ficou 2.700 horas. Só que a maioria dos estágios brasileiros de administração não são estágios, que a gente tem que brigar. São empregos mais baratos que a empresa vale de mão de obra barata. Poucos são os colegas, estudantes, que têm a oportunidade de exercer um estágio efetivo. Mas ele já perdeu 300 horas de aula, portanto menos. Quando você pega atividades acadêmicas complementares, tá certo? Você tem mais um tempão aí grande. 300 horas, 10% normalmente é atividade acadêmica complementar. Por quê? Porque as atividades acadêmicas complementares vai de 80 horas a 300 horas. Dependendo da escola, da faculdade. Uns assentam até 80 horas. Essa atividade aqui agora é acadêmica complementar.
O coordenador do curso poderá dar para os estudantes aqui o tempo, diante do certificado que vocês terão, ele vai dar um tempo de horário para atividades acadêmicas complementar. Alguns aceitam todo ao final do curso até 80 horas, outras vão até 300 horas. Vou raciocinar 300 horas para ficar mais objetivo. Então já estamos em 2.700, menos 300 vira 2.400. E aí você começa a ter outras atividades relacionadas a isso, como, por exemplo, o tempo para atividades para fazer o artigo, para fazer o texto, para fazer a monografia, atividades especiais. E quando você vê, você vai reduzindo tanto a carga horária de aula, que, por quê? Porque algumas atividades passam a ser à distância, não mais presencial. Então, você paga um curso presencial, mas tem um percentual crescente de atividades à distância. E você vai tendo menos aula, e menos aula. Então, daqui a pouco, você está com 1.800 horas, 1.900, 2.000 horas, num curso que você pagou 3.000. Tá certo? E aí, você, quando vai para o curso de, por exemplo, vamos estudar recursos humanos, uma cadeira de 60 horas por semestre, 2 semestres, 120 horas é muito pouco. Quando são 120, que às vezes são 60 horas só. Logística, marketing, né? Então você começa a desprofissionalizar a formação do administrador. Que ele vai ter que depois buscar o seu MBA, sou a favor que faça isso, mas na sua formação ele acaba tendo notícias de recursos humanos, notícias de logística, notícias de marketing, mas o mercado vai procurar um especialista, um profissional formado, e ele acaba tendo dificuldade na discussão do mercado. E por que isso? Porque a ganância, que precisa cada vez de professores menos bem remunerados, tirando os professores, eu não vou falar daquela biblioteca que é itinerante, né? Dependendo da unidade da faculdade, aquela biblioteca vai junto sabendo que o MEC vai avaliar. Eu não vou falar, né, daquele professor PhD que está na listagem dos professores, mas que não dá aula. Que aí ele não sabe nem onde unidade ele está inserido. Então, esse é o contexto que a gente está tratando. Não sei se você viu, eu tenho um livreto sobre esse tema. Se você tiver interesse, viu, Marta, você depois, né, você pega com ele, que eu posso dar para vocês, para aqueles que quiser, esse livreto que diz: educação é uma questão de gerência. Assista ao vivo pela Web TV CRA-RJ o 7º ENCAD. Para comemorar o dia 9 de setembro, Dia do Administrador, o CRA-RJ preparou uma programação especial, o Encontro de Administradores do Rio de Janeiro, no Centro de Convenções Bolsa do Rio. O tema do evento é a gestão das organizações e o mundo do trabalho. Acesse a Web TV CRA-RJ e assista ao vivo toda a programação do ENCAD. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, Sala 1012, Centro. Ser um estudante registrado no CRA-RJ traz inúmeros benefícios para os futuros profissionais de administração, além de deixá-los cada vez mais próximos do seu conselho. Confere se está tudo certo, por favor. Para se cadastrar no CRA-RJ, preencha o formulário online no site do conselho e coloque em anexo uma cópia da sua identidade, uma foto 3x4 e uma declaração atualizada da sua faculdade, informando o período que está sendo cursado. Venha fazer parte do CRA-RJ. Embaixador do Movimento Choice, criado para disseminar a discussão sobre negócios sociais e, atualmente, a maior rede de universitários engajados em negócios do Brasil, Vinícius Vasconcelos irá explicar os métodos de aplicação do modelo de negócios Canvas. Olá! No programa de hoje nós vamos conversar com o palestrante Vinícius Vasconcelos. Ele apresentou recentemente a oficina Aplicação do Modelo Canvas. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom. Então, explica pra gente como funciona o modelo Canvas.
Bom, o Canvas é uma forma de você visualizar o seu negócio em 9 blocos. Você consegue ali ter uma visualização gráfica de toda uma ideia ou então de uma empresa, bem rápido, é simples de fazer e você consegue ali ter uma visão das partes principais da empresa. Vinícius, explica pra gente como funciona o modelo Canvas. Bom, o Canvas, você consegue visualizar a sua ideia de negócio em 9 blocos. Você preenche ali o Canvas e aí com aquilo você tem visualmente uma ideia de negócio ou até um estudo de alguma empresa que já existe. Você consegue numa folha visualizar todo o funcionamento dela. Quais são as principais diferenças comparado com um plano de negócios convencional? Bom, um plano de negócio convencional, ele demanda muito mais tempo para ser elaborado. Então, às vezes, numa ideia de negócio, por exemplo, você leva um tempo estudando o seu mercado, levantando hipóteses que talvez, quando forem testadas no mercado, elas não são validadas. Então, você perdeu um tempo de estudo, mas que, quando foi no mercado, aquilo era inviável. E o plano de negócios em si ele é muito mais teórico. Você acha que o modelo Canvas ele facilita o empreendedorismo nos jovens, para os jovens, no caso? Ele facilita porque ele é um modelo mais rápido, Ele não pode ser usado como único recurso. Eu acho que o plano de negócio ele caminha junto com o Canvas, mas o Canvas eu recomendo como um primeiro passo. Um primeiro passo, então, por exemplo, hoje em dia, os jovens estão com uma intenção muito maior de empreender. Então, se ele pega um plano de negócio para preencher, pode ser uma barreira inicial de você perder um tempo com aquela sua ideia, aquele processo de maturação da ideia. Então, se você apresenta um Canvas para um jovem que quer empreender, por exemplo, é uma ferramenta muito mais fácil que ele vai poder, ali na hora, talvez em 1, 2 dias, escrever o que ele pensa e começar a validar logo no mercado, começar a perguntar para as pessoas se aquilo realmente é válido, se aquilo é viável. Então, acho que essa é a diferença principal. E talvez no futuro ele elaborar um plano de negócio com mais consistência, com mais experiência de mercado, mais chance de elaborar uma coisa mais palpável. Você acha necessário esse segundo plano de negócios? Por exemplo, o empreendedor fez o Canvas, o negócio deu certo, começou. Lá na frente ele vai precisar do plano de negócios convencional ou não? Não necessariamente. Olha, depende muito. O plano de negócios ele é muito bom porque você pode ali definir estratégias como um plano de marketing ou então um planejamento estratégico. Ele é necessário em alguns momentos, depende do mercado que você vai estar inserido. Então isso depende muito de qual é o âmbito da sua ideia, a área da sua ideia. Como que o empreendedor pode acabar descobrindo essa diferença? Como que ele identifica a área de atuação da empresa dele e descobre qual o modelo de negócio que ele pode aplicar? Olha, eu acho que é mais pelo processo de maturação da ideia. Então, se ele está no momento inicial, ele é muito mais recomendável fazer um Canvas. Talvez, depois que ele conseguiu testar a ideia dele, que a ideia dele deu certo, que ele já tem um segmento de clientes já bem explorado, talvez ele possa fazer um plano de negócios para, num futuro, conseguir um investimento. Então, ainda existem instituições que requerem um plano de negócios para ter um financiamento da ideia, então para ter uma visualização mais completa da ideia. Uma coisa mais teórica. Sim, uma coisa mais bem elaborada para aí sim ter um investimento. Obrigada, Vinícius. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Ficamos por aqui. Não deixem de acompanhar a palestra completa do Vinícius no site da Web TV. Até mais! Assista ao vivo pela Web TV CRA-RJ o 7º ENCAD. Para comemorar o dia 9 de setembro, Dia do Administrador, o CRA-RJ preparou uma programação especial, o Encontro de Administradores do Rio de Janeiro, no Centro de Convenções Bolsa do Rio. O tema do evento é a gestão das organizações e o mundo do trabalho. Acesse a Web TV CRA-RJ e assista ao vivo toda a programação do ENCAD. Ser um estudante registrado no CRA-RJ
traz inúmeros benefícios para os futuros profissionais de administração, além de deixá-los cada vez mais próximos do seu conselho. Confere se está tudo certo, por favor. Para se cadastrar no CRA-RJ, preencha o formulário online no site do Conselho e coloque em anexo uma cópia da sua identidade, uma foto 3x4 e uma declaração atualizada da sua faculdade, informando o período que está sendo cursado. Venha fazer parte do CRA-RJ. Há 2 mandatos trabalhando no governo municipal, Rodrigo Betlin conversou com a Administração em Debate e falou sobre as medidas tomadas em sua gestão. Hoje nós vamos conversar com o secretário municipal de governo, Rodrigo Betlin. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Kátia. Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo à Web TV. Muito obrigado. Ao longo desses seus 22 anos na vida política, eu queria que você destacasse a sua atuação como gestor para os nossos administradores. Olha, eu comecei como subprefeito da Lagoa, né? Eu tinha 22 anos de idade, em 1993. Depois fui subprefeito da região do Grande Meier e depois da Barra. Me elegi vereador em 2000. Me elegi deputado federal em 2006 e agora me reelegi deputado federal em 2010. Fui também secretário de Ordem Pública ainda na primeira gestão do prefeito Eduardo Paes, secretário de Assistência Social e agora secretário de Governo. Você falou sobre a Secretaria de Ordem Pública, que teve uma atuação muito marcante. Fala um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho. Olha, nós ainda na campanha do prefeito Eduardo Paes, nós começamos a desenvolver um programa de governo, né, que seria executado, e nós identificamos que o Rio de Janeiro estava enfrentando um período muito crítico de organização, né? A cidade vivia um momento de uma certa letargia dos serviços públicos, uma sensação de abandono do poder público, e nós tínhamos uma necessidade de dar uma demonstração de governo presente, né? De governo na rua, de uma gestão em que ia cuidar dos pequenos detalhes, de que ia efetivamente cuidar das posturas municipais, porque ordem numa cidade como o Rio de Janeiro é um princípio que você viver em sociedade, né? Se a gente não cumprir as pequenas regras, né, da cidade, você viver numa cidade de 6 milhões, quase 6 milhões e 200 mil habitantes é quase que impossível. Então nós criamos uma Secretaria de Ordem Pública. Começamos desde o primeiro dia do governo com choque de ordem, né, amplificamos isso para toda a cidade, enfrentamos questões muito críticas na cidade, que ia desde o carro parado em cima da calçada, né, que impede principalmente pessoas idosas, mães com carrinhos de bebê, pessoas com portadores de deficiência que andam principalmente com cadeira de rodas, até a questão das construções irregulares, em que tinha virado fonte de renda para as milícias na cidade do Rio de Janeiro. Você também citou que teve à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social e uma das ações muito fortes que você realizou foi o combate à epidemia do crack, num período onde o crack tomava conta da cidade. Quais foram as ações que você teve, como é que isso se desenvolveu e quais foram os frutos que hoje o Rio de Janeiro vem colhendo? Olha, o crack virou uma epidemia nacional. Acho que o governo federal demorou muito tempo para reconhecer isso, né? A cidade do Rio, nós tivemos a coragem de reconhecer esse problema, a gravidade desse problema. Você não consegue enfrentar um problema se você não reconhecer que ele existe. Nós reconhecemos a existência desse problema, dessa epidemia, passamos a fazer um trabalho de acolhimento diário de usuários de crack nas principais cracolândias, né? Inicialmente no Jacarezinho, Manguinhos e ali em Madureira. Depois expandimos para outros pontos da cidade, conseguimos, em conjunto com a segurança pública, acabar com a cracolândia do Jacarezinho de Manguinhos, na presença da UPP, junto com os nossos acolhimentos. Essas cracolândias elas acabaram se dissipando. Obviamente, o consumo de crack ainda existe, né, na cidade do Rio e vai continuar existindo. É impossível você... o que nós fizemos foi reconhecer o problema, né, e buscar dar um atendimento àquelas pessoas que estavam numa situação absolutamente absolutamente famélica, pessoas que estavam virando zumbis, né? Pessoas que ficavam dia e noite numa cracolândia, consumindo crack, muitas delas, infelizmente, cometendo pequenos delitos, porque a pessoa se torna absolutamente improdutiva, ela não tem como conseguir dinheiro para sustentar o vício. Um dependente de crack chega a fumar 20 a 30 pedras por dia,
e para sustentar aquele vício ele acaba cometendo pequenos delitos. Enfrentamos a maior cracolândia da cidade, que foi na área da Maré. Infelizmente houve uma migração de alguns usuários de crack de Manguinhos para a Maré, e ali nós também fizemos uma ação e começamos a praticar na cidade do Rio a internação involuntária de dependentes de crack. Foi uma ação muito grande que nós fizemos, era um tabu muito grande você falar em internar as pessoas contra a vontade, mas o fato é que para salvar vidas você tem que usar todos os instrumentos que a gente tem disponível pela legislação. A Secretaria Municipal de Governo hoje se prepara, junto com as demais secretarias, para receber 2 grandes eventos no Rio de Janeiro. E esses 2 eventos, eles perpassam por outras secretarias também. Como é que isso está acontecendo? Olha, Cátia, importante é primeiro a gente entender que o Rio de Janeiro vai se utilizar desses eventos para que nós possamos resolver problemas crônicos da cidade. Né? Quer dizer, esses grandes eventos permitem uma forte mobilização dos poderes públicos para você fazer obras e intervenções que o carioca espera há muito tempo. Né? O que mais nos preocupa não são 6 ou 7 jogos de Copa do Mundo que vão ter no Maracanã, porque nós temos grandes clássicos, tínhamos, né? Estamos voltando agora no Maracanã basicamente todo final de semana e o carioca consegue tirar isso de letra. A nossa maior preocupação é efetivamente entregar a cidade melhor para o carioca depois desses eventos. Principalmente na área de mobilidade. Nós estamos investindo mais de 6 bilhões de reais para fazer 155 quilômetros de BRT, né, cortando toda a cidade, Transoeste, a Transcarioca, que corta toda a zona norte da cidade até a Ilha do Governador, vai ligar a ilha à Barra da Tijuca, a Transbrasil, que vai modernizar a Avenida Brasil, colocando um BRT na Avenida Brasil, que vão transportar, que esse BRT vai transportar até 900 mil pessoas, né, ao longo do dia. Então nós estamos buscando integrar a cidade, usar esses eventos para integrar a cidade, fazer obras que são extremamente necessárias, né, modernizar regiões da cidade, urbanizar, tratar da mobilidade, para que esses grandes eventos possam trazer benefícios que serão permanentes para o carioca. É o famoso legado, né, dos eventos que nós estamos buscando fazer com que eles ocorram no prazo e no orçamento estabelecido. Ok. Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar para os estudantes de administração e para os administradores? Olha, a prefeitura ela tem buscado, através de vários instrumentos, se aproximar muito do cidadão. Né? Nós entendemos que, na medida em que a prefeitura se abre, na medida que a gente escuta mais a população, a probabilidade de a gente errar é menor. Né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que fala. Então a gente busca sempre, através dos instrumentos que a gente tem, e nós estamos buscando outros instrumentos, a Secretaria de Governo está desenvolvendo um projeto agora para que a gente possa, nas administrações regionais, ter ali um polo para que o cidadão possa não só fazer a sua demanda, a sua solicitação, com prazo definido para ser atendido, mas também que a gente possa fazer a supervisão de todos os serviços públicos que são prestados ao cidadão. A gente visite hospitais, postos de saúde, clínicas da família, escolas, creches, né, depois praças, unidades esportivas da prefeitura, enfim, todos os serviços públicos que são prestados ao cidadão, nós possamos ter uma fiscalização constante no sentido de, com o olhar do cidadão, ver o que está faltando nesses serviços, ver o que está precisando melhorar, né, esses relatórios serem encaminhados diariamente, não só ao secretário da pasta, quanto o prefeito Eduardo Paes, e a partir daí a gente ter um instrumento de gestão poderoso para a gente poder resolver os problemas mais rapidamente. Quer dizer, nós estamos buscando cada vez mais abrir o governo para que a gente possa perceber a vontade da população e com isso a gente conseguir, com os recursos que a gente tem, atender de forma mais rápida e mais precisa o cidadão carioca. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação na Web TV. Obrigado a vocês. Se você quer outras informações a respeito do CRA-RJ, acesse o nosso site, assista a nossa TV e escute a nossa rádio. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá!